Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus envolva cada um que nos assiste neste momento pelas redes sociais. Hoje recebemos com muito carinho nossa irmã Daniela Almeida de Melo. Ela que é trabalhadora na Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, de Santa Maria, diretora da área da família desta casa e diretora da área da família da UME Santa Maria. Nossa querida Daniela vai trazer para nós reflexões sobre a campanha em defesa da vida. Violência, não. Seja bem-vinda, Daniela, e que tenhamos todos uma boa palestra. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde conversando com vocês, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Ijuí. Eu fui convidada para conversar com vocês a respeito de um dos subtemas, digamos assim, da campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, que tem como tema maior das campanhas em defesa da vida. E como subtemas temos vários, né? Temos sobre o suicídio, sobre o aborto e sobre a violência, que tem como tema violência não. O material, eu não sei se vocês conhecem, a federação ela produziu pequenos livretos que inclusive tem em PDF para baixar, e agora a gente está mais ambientado, né, a esses materiais pela internet. E se vocês tiverem oportunidade, aqueles que não tiveram ainda, de baixar esses livretos, porque eles são um material, eles têm um material riquíssimo sobre reflexões sobre vários temas das campanhas permanentes. E um dos temas, que é o que a gente vai conversar hoje, é em defesa da vida, violência não. Né? Um crime não justifica o outro. É um material, é uma compilação, na verdade, mas é um material riquíssimo, né? Voltado muito ao ser, a reflexões sobre o ser, o nosso papel, as nossas ações. Então tem assim uma qualidade ímpar esse material. E tem fontes, né, de livros nossos conhecidos, da doutrina espírita, que serve de base. Então ele faz um apanhado sobre esse tema, né? Assim como os outros livretos. Aqueles que têm interesse, é muito fácil, é só entrar no site da Federação Brasileira, da FEB, e baixar esse material. Mas vamos continuando, né? Porque a gente tem que conversar sobre isso. E aí ele traz como tema de hoje, em defesa da vida, violência não. E aí a gente precisa começar a compreender o que é a violência, né? O que é isso? E aí a gente consegue perceber que a violência é abstrata, ela não é concreta, né? De certa forma a gente não consegue pegar a violência, digamos assim, para ficar mais didático. Ela precisa ter um agente para que consiga se manifestar. Ou seja, ela precisa de alguém para que ela passe do mundo abstrato para o mundo concreto, para que ela de fato se mostre e se manifeste. E quem é este agente? Esse agente somos nós. Então, a violência, para que ela ocorra, ela precisa de um agente, que no caso somos nós. Né? Então, a violência está em nós. E a partir desses conceitos, a gente vai começar a refletir sobre isso. Qual a nossa participação, né? Qual o nosso sentido nisso, né? Que se trata sobre atos violentos, as formas que ela se manifesta. E aí a gente precisa ter sempre em mente que
se nós somos o agente pelo qual a violência se manifesta, por que ela se manifesta em nós? Por que nos tornamos violentos? E a gente sempre, quando fala em violência, a gente pensa na violência mais ostensiva, não é? As agressões físicas, a gente pensa nas agressões verbais, nas discussões mais calorosas, nessas manifestações onde de fato a gente olha determinada situação e salta aos nossos olhos esta violência. Mas a violência em si, ela está muito além disso, não é? Ela possui várias variações de ação. E aí facilmente a gente consegue compreender, porque dependendo de quem é o agente, ela vai se manifestar de uma forma ou vai se manifestar de outra. Assim como tem aqueles que agridem verbalmente, que às vezes numa discussão de trânsito, infelizmente, né, sacam de armas, param, jogam o carro em cima do outro, ou então, numa discussão, às vezes por alguma coisa banal, já partem para as vias de fato, né, com agressões físicas realmente. A gente sempre pensa nessa violência, mas a gente esquece daquelas violências mais sutis, não é? Aquela cara fechada, muitas vezes, não é? Aqueles trejeitos, as bocas, o pensamento. Quantas vezes somos, durante o dia, muitas vezes, violentos no nosso pensamento? Quantas vezes a gente já não se pegou, não é? Sendo agente desta forma de violência, não é? Quantas vezes a gente, às vezes, um colega de grupo de estudo numa sociedade espírita, chega, não nos cumprimenta, não é? Quais os motivos que ele não nos cumprimentou, a gente não sabe, mas a gente muitas vezes já lança aquele olhar, aquela boca, né? Aquela caras e bocas, e pensa, que pessoa antipática. Como que entra num grupo onde já estamos estudando e nada fala e não cumprimenta cada um de nós, não é? Quantas vezes a gente não pensou desta forma com alguém que muitas vezes estava passando um dia difícil, estava, quem sabe, num turbilhão de emoções, e chegou a um local onde espera-se, né, seja acolhido, seja tranquilizado, né, ouça uma palavra de carinho. E aí nós, como seres violentos que somos, olhamos para aquele colega de grupo muitas vezes e pensamos, que pessoa arrogante. Quantas vezes será que não fizemos isso? Não é? Isso são as formas da violência se manifestando, dependendo do agente. E como a gente faz para que essas violências internas não se manifestem? A gente precisa, quem sabe, olhar aquele próximo que chegou e pensar, coitado, ter compaixão, ele deve ter tido um dia muito difícil. Quem sabe eu indo lá cumprimentá-lo, ele não vai sorrir. Isso também são formas de violência. Os melindres que muitas vezes ocorrem, né, em grandes grupos, em empresas, em bancos escolares, todos são formas de violência. E como nós podemos contribuir para que essa violência não se manifeste? Nós sabemos, não é, que se a gente buscar
a nossa paz interior, a gente consegue visualizar as situações de outra forma. A serenidade, não reagir, porque quando eu penso, ele não cumprimentou, que é arrogante, é uma reação minha, é uma reação sobre uma ação dele. Ao invés de eu reagir, quem sabe eu haja, não é? Quem sabe eu busque saber os motivos pelos quais aquele meu companheiro de grupo, que sempre foi tão agradável, hoje não chegou bem e não me cumprimentou. Então a gente precisa trazer essa serenidade interior para que a gente possa, diante dos conflitos, pequenos ou grandes, saber como agir. Não é? Saber como envolver da melhor forma, sendo verdadeiramente serenos e buscando esta paz dentro de nós. Para isso, é preciso que a gente tenha paz dentro de nós. Para isso, é preciso que a gente veja o outro como irmãos. Parece simples dizer isso, mas às vezes no calor do momento os nossos instintos falam muito mais alto. Acabamos reagindo e não agindo serenamente, pensando nos ensinamentos do Cristo. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa aprender a ouvir, a ver e verdadeiramente sentir tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita. Que a gente ouve de novo e a cada fala a gente repete os ensinamentos. De a lei de amor ao próximo, de caridade, de respeito, mas que muitas vezes um simples ato nos tira do foco e faz com que aquela serenidade que a gente busca no nosso processo evolutivo, não é? Aquele amor de fato fraternal que devemos ter pela humanidade, não se manifeste num simples ato. E aí eu volto ao exemplo, no simples ato de alguém não te cumprimentar ao chegar num grupo de estudo dentro da casa espírita. Eu estou citando um exemplo, claro, trazendo o ambiente nosso da sociedade espírita para que a gente possa compreender. Mas isso serve para o vizinho, isso serve para o colega de trabalho, isso serve para todas as situações, não é? A gente ouve, a gente vê a situação e a gente julga geralmente. A gente julga aquela realidade que nos é apresentada com aquilo que a gente tem dentro. E esse é o ponto-chave, é o que a gente traz ainda. Nós somos ainda muito instintivos, né? A gente ainda traz um instinto ainda muito presente. A gente não tem ainda o nosso senso moral altamente desenvolvido. A gente ainda traz esses sentimentos ainda menores, não é? Como orgulho, vaidade, egoísmo. E aí quando a gente vê uma ação do outro que é contrária ou que encontra ressonância dentro de nós, a gente age violentamente. Porque a violência se manifesta também dessas formas, não é? Daquela carinha torcida, muitas vezes, para alguém que entra. Para aquela pergunta que para a gente já está mais do que batida, e que muitas vezes para aquela pessoa ainda não está, mas a gente não tem essa paciência de ouvir e ouvir de novo. A paciência que Jesus tem conosco, que Deus tem conosco, porque a gente vai e volta e reencarna e volta, não é? E comete muitas vezes o mesmo erro. A gente começa a olhar o externo pelo que a gente traz dentro. E aí a gente começa a interpretar de forma extremamente equivocada, né? Fazendo com que as nossas perturbações,
os nossos desalinhos, sejam o ponto da interpretação e não o contrário. Fazer com que os nossos bons sentimentos, o nosso sentimento de amor, a nossa compreensão, a nossa empatia, o nosso respeito seja o caminho da interpretação. E aí reagimos muitas vezes da pior maneira, sem compreender, sem ter empatia, sem ter compaixão. Tem uma passagem do livro Pão Nosso, né, psicografado pelo Chico, de Emmanuel, no capítulo 65, que nos diz assim: anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. É a manifestação, não é, das nossas perturbações, dos nossos sentimentos menores que se manifestam, que saem do interior e extravasam ao exterior. Porque a gente não esquece que pensamento também, né? A gente pode já estar num grau, digamos, evolutivo, onde a gente não vai partir para uma agressão nas vias de fato, né? Partir para isso, ou bater boca com alguém, xingar, ofender. A gente pode não passar para isso, mas ainda assim a gente traz alguns senões, alguns sentimentos, alguns caos, como ele coloca, caos e perturbações internas que fazem com que a gente manifeste esta violência de outras formas. E aí ele continua: eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. E a gente já se encontra em uma esfera completamente perturbada, não é? Já com tantos problemas morais, já com tantos problemas, quantas misérias, não é? Misérias em todos os sentidos, misérias na própria manifestação violenta, misérias da miséria material também. E aí a gente, em vez de trazermos muitas vezes a esses conflitos a serenidade que a gente compreende, porque a gente estuda na doutrina espírita e porque somos cristãos e porque Cristo nos disse que assim deve ser, porque a gente não pode esquecer que devemos ser mansos e pacíficos, não é? E extravasar essa serenidade, a gente acaba justamente fazendo o contrário, fazendo com que as nossas perturbações extravasam a tal ponto que entrem em sintonia com esse mundo do jeito que se manifesta, né? Violência, com misérias, com pensamentos ruins, com as manifestações das mais variadas, que contrariam, de fato, toda a lei divina. E o que a gente precisa fazer e compreender para mudar, para não nos tornarmos mais esse agente, não é? Educar a nossa visão, a audição, o gosto e os ímpetos, para de fato tornar-nos pacificadores. E aí a gente precisa ouvir de fato. Hoje a gente ouve falar que a oratória já não é mais, né, já não é mais tão necessária, e sim a escutatória. E aí a gente compreende por quê. Porque às vezes a gente não deixa a pessoa terminar uma frase e já lançamos a nossa defesa, ou lançamos a defesa alheia, ou já opinamos, mas a gente nem escutou, a gente não conseguiu ver. E isso a gente precisa educar. Educar a nossa forma de ver, ouvir o próximo. Ouvir verdadeiramente. Saber por que está acontecendo tal coisa. A gente vê tantas vezes os melindres que ocorrem entre as pessoas, às vezes
por bobagens, que não deixa de ser só um mal entendido. Porque se a gente tivesse nos educado a ponto de ouvir quem sabe direito, né, e controlar os nossos ímpetos e fazer uma reflexão sobre aquela situação, talvez não reagíssemos muitas vezes da forma com que reagimos. Enquanto a gente não tiver a paz dentro de nós, a gente não vai conseguir alcançar e contribuir para esta paz necessária ao mundo. E nós somos agentes disso. Assim como a gente é agente da violência, que ela precisa disso para se manifestar, os sentimentos bons também precisam de nós. E nós somos trabalhadores da seara do Cristo. E qual trabalhador da seara do Cristo que pode contrariar a própria lei que ele nos trouxe, não é? E a gente falha, e falha muitas vezes, não é? A gente precisa buscar esta calma, esta serenidade dentro de nós. Porque se a gente não tiver essa serenidade dentro de nós, é impossível observar e trabalhar no bem. E é esta a nossa missão, digamos assim. Não é trabalhar no bem, trabalhar na seara do Cristo, sendo verdadeiramente cristãos, compreendendo. E para compreender a gente precisa ouvir, a gente precisa ver de fato. E refletir com esta paz interior, para assim agir e não reagir, que é o que a gente faz na grande maioria das vezes. A paz, ela está aqui, ela está dentro de nós. E é ela que precisa tomar conta das nossas ações, dos nossos pensamentos. Ela é que precisa estar presente e não deixar que a violência se manifeste. Kardec traz no Livro dos Espíritos, na questão 742, ele pergunta o seguinte: qual a causa que leva o homem à guerra? Claro, aqui ele traz a guerra, mas a gente pode entender como a manifestação máxima da violência, né? Que é o que mais a gente vê, né? A violência se manifestando. E aí, em resposta dos espíritos, eles colocam predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. E quanta coisa a gente vê nesse sentido ainda hoje, não é? Porque a gente vê a predominância ou o poder bélico de uns países sobre outros, de uns povos sobre outros. A gente vê o poder econômico, que também é uma forma de violência muitas vezes, não é? Porque faz com que alguns caiam na miséria e outros tenham um poder econômico mais abastado, que também não deixa de ser violência na sua manifestação. Então a gente ainda vive trazendo isso da lei do mais forte, não é? A gente vê desde tenra idade as crianças sofrendo bullying na escola. O bullying na escola nada mais é do que isso. É alguém se achar superior e mais forte que o outro e querer se sobrepor sobre o outro. Em um sentido micro e num sentido macro entre países, não é? A gente vê entre povos. Continua Kardec na questão 743. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá. A guerra, e aí como eu digo, a guerra é interpretada também como toda forma de violência, né? E os espíritos colocam de uma forma, graças a Deus, muito lenitiva para nós, né? Sim, isso é bom. E aí eles colocam: quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos. Porque a gente ainda está com muita dificuldade de compreender e praticar a lei divina. A gente se afasta muitas vezes dela. E a gente precisa buscar nos aproximarmos desta lei divina.
lei de justiça, lei de caridade, lei de amor. A partir do momento que nós conseguirmos praticar e compreender esta justiça divina, esta lei divina que está impregnada em nós, que está gravada em nós e que ao fundo a gente sabe discernir o que é certo e o que é errado, a partir do momento que conseguimos, que cada um consiga fazer isso, a guerra, aqui no caso, a violência desaparecerá. É claro que vai desaparecer. A violência lá, como nós conversamos, a violência abstrata, ela precisa do agente para se manifestar. Se não tiver agente que manifeste violência, não vai ter a violência. Ela tende a se extinguir. E se ela tende a se extinguir, prevalecerá o amor. E o amor é lei divina. É justiça divina. E está gravada dentro de nós. Kardec ainda traz na questão 752. Podemos associar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, porque também é uma lei, a lei de destruição. Então, muitas vezes a gente pode justificar atos de violência ou ações de violência, não é? Em razão da lei de destruição, que ela ocorre, porque ela é uma lei. E é uma lei divina, ela é uma lei imutável, ela é uma lei perfeita. E a resposta dos espíritos é a seguinte: é o instinto de destruição no que tem de pior, no caso a crueldade, né? Se algumas vezes a destruição é uma necessidade, como é, tanto que ela é uma lei, então ela é prevista como tal, a crueldade jamais o é, porque resulta sempre de uma natureza má. E aí a gente vê que o má de mal é a ausência do bem, não é? À medida que a gente se aproxima da lei divina, menos cruel seremos, menos violentos seremos. E aí ele traz aqui em resposta que mesmo na lei de destruição que ocorre, a maldade, a crueldade, ela não pode existir. Então ela não pode servir de desculpa ou de, digamos, legítima defesa. Não é uma legítima defesa. Crueldade e maldade não servem nem para ser aplicada na lei de destruição. E aí a gente fala da lei divina, não é? E a gente, cada vez que se afasta da lei divina, a gente acaba recaindo cada vez mais nesses sentimentos e deixando de progredir moralmente. E aí a gente precisa compreender que o progresso moral do homem fará com que a violência se torne menos frequente. Porque à medida que a gente vai adquirindo estas virtudes, como é colocado por Jesus no Sermão do Monte, à medida que a gente vai adquirindo as virtudes e vai evoluindo moralmente, menos a gente vai praticar a violência. Porque a gente vai evitar a causa da violência, que são esses sentimentos e essas perturbações que temos internamente. Elas, na verdade, são a causa da violência. Não é alguém que chegou e me agrediu verbalmente que é a causa da violência. É a causa da violência dele, mas não a minha. A minha serenidade interior, a minha compaixão por aquele espírito que ainda se perdeu em alguns sentimentos violentos, fará com que a causa da violência que iria se manifestar por mim não se manifeste. E ela não se manifestando, se manifesta o melhor dos sentimentos. Não é o sentimento de amor, compaixão, respeito, empatia, caridade. Caridade, que é amor em movimento. Então vai se manifestar esses sentimentos. E aí, por isso é dito no Livro dos Espíritos que evitará as causas da violência.
à medida que a gente for compreendendo a justiça e praticar a lei de Deus, todos os povos serão irmãos. Eu não preciso disputar espaço de terra, poder bélico, poder econômico. À medida que eu compreender que o que eu faço para mim, o que eu faço para o meu próximo, é tudo interligado, tudo tem relação. O meu sentimento para com o meu próximo, o que eu faço a ele, eu faço a mim, eu faço ao mundo, eu faço à humanidade. Eu me aproximo da lei divina. E a gente vê esses campos, né, de refugiados. Os países não cedem espaço físico, material para acolhê-los. E será que é nosso, de fato, o globo? A Terra, de fato, é nossa, para a gente não ceder espaço a eles e deixá-los vivendo em situações de miséria? Mas isso não tem a ver conosco, não é? Claro que tem. Não somos uma família universal. Tempos hão de vir em que não vamos mais fazer isso. Que iremos acolher, compreender, dividir, acolher o nosso próximo, ter empatia por ele. Quando compreendermos isso, essa justiça divina, e de fato praticar a lei de Deus, a fraternidade certamente vai ser o sentimento presente a todos. O amor vai ser o sentimento presente a todos. O senso moral está presente em nós, porque a lei divina está gravada em nós. Então a gente pode não ter ela desenvolvida, não é? E a gente está nesse progresso, nessa busca constante de justamente desenvolver esse senso moral. Cristo veio para nos mostrar justamente isso, que nós temos essa capacidade. Porque certamente Jesus foi muito mais do que ele mostrou. Mas ele, com a sua generosidade ímpar, fez com que nos mostrou uma situação onde a gente possa alcançar. Não é? Como uma meta. Mas uma meta em que nós, na situação, né, no grau evolutivo que estamos, a gente pode alcançar. E mesmo assim estamos tão distantes daquilo que ele nos falou. A gente ainda se irrita com uma fechada de trânsito, um sinal que não foi dado. Quantas vezes a gente faz isso, não é? A gente acaba já xingando ou então já tendo pensamentos ruins porque alguém nos fechou no trânsito. E esse senso moral tão necessário, esse desenvolvimento do senso moral, melhor dizendo, né, tão necessário para nós e que a gente busca tanto, né, ele vai se desenvolvendo de acordo com as circunstâncias, que sejam mais ou menos favoráveis, né? E um homem cruel, e à medida que isso for se desenvolvimento, um homem que muitas vezes é cruel, e ainda bem que isso acontece, passará a ser um homem bom. Nós já fomos muito mais cruéis no passado. E hoje conseguimos já não praticar a violência de forma ostensiva, por exemplo. A gente ainda pratica algumas formas de violência, mas não, quem sabe, da forma com que praticamos no passado. E graças a Deus a gente vai desenvolvendo esse senso moral, não é? E aí a gente fala de alguns sentimentos que vêm, de algumas situações, como vingança, né? Que vingança é uma manifestação violenta. E aí a gente pensa, não, também vingança eu não pratico. Não é vingança, não, assim, é um sentimento muito ruim, querer
um sentimento tão ruim que brota em mim a ponto de eu querer me vingar de outra pessoa. Não, me vingar de outra pessoa não, né? Porque a vingança constitui, geralmente está atrelada a um atraso muito grande, não é? Do homem. Seja a vingança nas suas de várias facetas, né? Falsidade, baixeza, ódio, cólera, ela vem atrelada a todos esses sentimentos, não é? As aparências hipócritas, tudo isso ela vem associada. A vingança se manifesta de várias formas. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: lembra lá do exemplo que eu dei no início, da pessoa que chegou e não cumprimentou, e eu com todas as minhas perturbações e sentimentos ruins internamente, me senti ofendidíssima porque ela não me cumprimentou? Mas claro que eu não vou, né, demonstrar, porque então eu estou entre irmãos. Isso é uma forma de violência, não é? E aí eu penso, na próxima vez que esta pessoa, que fulano entrar, eu também não vou cumprimentá-lo. E aí, eis que surge a vingança, não é? Ou então, muitas vezes a gente está acontecendo alguma situação que a gente desaprova. E aí a gente pensa, Deus está vendo. Meu Deus, Deus está vendo tudo. E Ele é todo bondade e justiça. Certamente não vai ser por Ele que vai se vingar. Não é? Mas o intuito do nosso pensamento, Deus está vendo, é um sentimento de vingança. E aí a gente não pode compreender que somos espíritas, que somos cristãos e ainda trazemos esse sentimento em torno de nós. No nosso íntimo ainda ele se manifesta. E aí a gente tem que ver que esses sentimentos são contrários a tudo que Jesus nos ensinou. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: fora da caridade não há salvação. Jules Olivet, no capítulo 12, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles deixaram bem claro, porque às vezes né, a gente pode gerar alguma interpretação equivocada, mas eu acho que ele deixou bem claro que todos esses sentimentos contrariam a lei de Cristo e todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar nesta falange, a falange de Cristo. E aí a gente fala de vingança, e não tem como não associar a vingança ao ódio, né? E aí, qual o ensinamento de Cristo? Amai-vos uns aos outros. Esforçar, sobretudo, para amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. E Jesus foi exemplo de amor. E ele disse que somos capazes de amar da forma com que ele amou, porque nós temos todos esses sentimentos dentro de nós, ainda apagadinhos, ainda não desenvolvidos na sua potencialidade, mas a gente tem, e isso traz um conforto, porque se a gente tem, a gente pode desenvolver, e a gente pode desenvolver aos pouquinhos. Muitas vezes não conseguimos de pronto não reagir, mas que a gente possa, à medida que vai passando, ir refletindo melhor e vendo as situações com os olhos caridosos, com os olhos de amor, de compaixão do que aconteceu, pedir perdão pelos excessos, procurar na próxima vez como um exercício realmente. Um dia de cada vez. Hoje
eu consegui reverter uma situação que eu reagiria de forma violenta e transformar, deixar a minha serenidade falar mais alto, o meu amor interno falar mais alto. Ainda no capítulo 12, no item 10 do Evangelho, Fénelon nos traz o seguinte: o sacrifício que vos obriga a amar os que vos ultrajam e persegue é penoso, mas é precisamente esse sacrifício que vos torna superiores a eles. Embora a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não resguarda o coração contra os maus procederes. Aquilo que a gente tem interno ainda, que a gente precisa ir corrigindo, né? Esses sentimentos ruins que ainda temos. E ainda ele coloca: não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio distancia dele. Vamos nos aproximar cada vez dessas leis divinas, dessa lei de amor, desses sentimentos e desses ensinamentos que Cristo nos trouxe, não é? De amar uns aos outros, de sermos fraternos, de sermos empáticos, caridosos. À medida que a gente vai se esforçando para que isso ocorra e corrigindo, né? Corrigindo aquelas imperfeições que ainda temos, como um exercício físico, que a gente começa um dia faz um pouquinho, no outro dia faz mais um pouquinho. À medida que a gente for corrigindo essas imperfeições, não deixando a reação ser mais forte do que as nossas ações e do que as nossas reflexões, à medida que a gente for corrigindo isso, a gente vai se aproximando dessa lei divina. E quando a gente conseguir, de fato, né, nos dedicando a esse trabalho, nos dedicando a essa aproximação da lei divina, é que a gente vai começar a trazer, a extinguir o mal dentro de nós e do mundo, porque nós somos pertencentes ao mundo. Enquanto não tiver a violência dentro de nós, ela não vai se manifestar. Enquanto a gente não deixar que as nossas ações violentas se manifestem, o outro não vai sentir a violência que estaria em mim. E talvez o meu exemplo seja exemplo para ele. Assim como Cristo foi para todos nós. E quem sabe a gente faz uma corrente do bem, não é? Cada um fazendo a sua parte. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reserva, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, daquele nosso instinto, aqueles sentimentos ruins que ainda temos, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor todo paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Pelo livro Pão Nosso, de Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. Eu achei tão linda essa frase, pois não esquecer que o mal não será eliminado a esmo por um passe de mágica, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Se eu não for violenta, existem 5 pessoas numa sala, se nenhuma das 5 forem violentas, em nenhuma expressão de violência, ali não tem violência, ali não tem o mal, não tem a manifestação do mal. E assim, de um pequeno grupo para um grande grupo, pensamos do micro para o macro, da nossa responsabilidade, cada um de nós, não é? Não sermos violentos, a violência ali cessa. E aí a gente não pode esquecer da lição que Jesus nos deixou no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos.
Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da doçura uma lei. Ele nos trouxe de forma tão belíssima a forma de conduta e o modelo que devemos seguir. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês para com os semelhantes. Toda a expressão descortês para com os semelhantes. Desde a violência ostensiva até aquela bem sutil. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. E é isso a gente pode controlar. A gente pode controlar a palavra, o pensamento a gente pode controlar. E isso é nossa responsabilidade. Constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, essas manifestações. E que entretém o ódio é a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. E quando a gente consegue ouvir, compreender, escutar, ver de fato o nosso próximo, como ele é, como um irmão que busca e está buscando também a sua melhora moral, assim como nós estamos, a partir que a gente consegue visualizar isso e desenvolver uma compaixão e amor, nós estamos nos aproximando da lei divina. Porque amor é a lei maior, o sentimento maior deles, de todos. Resume toda a doutrina de Cristo. É o sentimento por excelência, não é? É o sentimento elevado à altura do progresso, quando a gente de fato trazer esta lei verdadeira para os nossos corações. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive que transportados fora de si. Ele traz quase que um poema, não é? Não conhece, aquele que ama não conhece a miséria da alma nem a do corpo, porque ele ama da forma com que está sendo apresentado. E seus pés são ligeiros e vive que transportado fora de si, porque o amor transborda. O amor. E aí a gente fala muito em caridade, porque Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação, e ele nos traz isso justamente porque a caridade é o amor em movimento, é o amor chegando, é o amor fazendo, é o amor atingindo o próximo da melhor forma. Por isso é acessível a todos nós. E a gente se encontra numa situação mundial muito delicada, não é? A gente tem tudo agora que passamos, né, que estamos passando ainda, né, com a pandemia e outros tantos males presentes que nos trazem tamanho sofrimento. A Terra está passando por transformações, assim como nós passamos diariamente por transformações. E a gente sabe que isso são reajustes, né? São rever conceitos, talvez revendo e nos reformando aquilo que a gente fala de reforma íntima, que tanto a gente fala, né? Tudo está nesse reexame. Estamos nos reinventando, estamos vendo de fato nossos irmãos, estamos vendo as situações do mundo. Mas a gente não pode esquecer que o mundo é o mundo e tem muitos males. E nós somos nós. Então nós somos capazes de cessar isso. Nós somos capazes de acabar com essa desordem, com essa violência. Nós temos também essa capacidade, porque a gente pode cessar em nós e não contribuir para isso. E sim contribuir na seara do Cristo. Aquilo que realmente nós temos que nos aproximar.
não é? A gente pode evitar de que o caos externo tenha reflexo dentro de nós, que tire a nossa serenidade, a nossa paz interior. E aí tem um trechinho do livro Encontro Marcado, também de Emmanuel, que fala o seguinte: eu vou me permitir ler todo esse, não é um trechinho muito longo, mas porque ele é muito bonito, quase poético. Faze-te, pois, onde estiveres um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é por vezes imenso, no entanto bastam algumas fontes isoladas entre si para garantir a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Que o mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho de gigantesco em ebulição, para depurar os valores humanos, é mais que razoável e necessário. Entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Que lindo, né? Trazer estas reflexões da luz que nós podemos proporcionar. Ainda somos uma velhinha modesta, não é? Com uma luminosidade ainda fraca, mas ela não impede de brilhar. E se ela for colocada no meio da escuridão, ela vai fazer-se luz. Que a gente possa refletir sobre essas questões, que a gente possa refletir que a ausência do amor ou a manifestação dele depende de nós, que a ausência da violência e a extinção dela também depende de nós. Que possamos ser essa paz interior para com o nosso próximo, no ambiente que a gente se encontra, no trânsito, não é? No trabalho, que a gente possa vivenciar essa lei de amor e trazer essa chama, ainda que modesta, mas fazer ela brilhar. Sejamos velhinhas de aniversário, pequenininha, mas sejamos luz. Que a gente possa voltar os nossos olhos, os nossos pensamentos e refletir sobre esses atos, que às vezes a gente não consegue controlar, temos o ímpeto e não controlamos. Mas que a gente possa refletir, que nos sirva de aprendizado. E à medida que a gente reflete sobre determinados atos e compreende, a gente vai se transformando. E assim no exercício contínuo. Um dia eu não consegui, mas no próximo eu vou conseguir. E quando vê, aquilo se torna uma prática. E faz realmente a serenidade e dentro de nós. E a gente passa a ser pacíficos, mansos e pacíficos, como ensinou Cristo. Que tenhamos isso como meta, nos aproximarmos cada vez mais da lei de Deus, da lei de amor, do exemplo do Cristo. Que a gente tenha por meta buscar esta paz interior. E à medida que a gente trouxer essa paz interior, a gente vai extinguindo a violência que está dentro de nós. E aí, como disse Emmanuel ali, que ela está embaixo dos nossos pés, porque é de nós que ela vai partir. Se cada um pensar assim, se cada um começar a agir desta forma, não teremos mais agentes violentos, por onde a violência se manifeste. E em compensação teremos o amor vibrando em todos os corações, em todas as situações, em todas as relações. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa tarde, sobre essas reflexões da violência, né, das formas de violência do nosso dia a dia e o que podemos fazer para contribuir, para diminuir essa situação que abarca o mundo, né, que estamos vivendo, que a humanidade passa, e que a gente tem a capacidade de contribuir para que isso não ocorra. A gente começa, como
a velinha, e logo, quem sabe, estaremos iluminando muito mais, porque várias velinhas juntinhas ilumina bastante coisa. Gratos a vocês por permitirem que eu possa conversar. Grata à sociedade que me chamou para conversar com vocês. Espero que tenhamos outras oportunidades e quando quiserem vir a Santa Maria, serão muito bem-vindos, todos vocês. Espero que todos tenham paz, muito amor, muita tranquilidade na semana e que Deus e Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada, Daniela, pela tua disponibilidade em estar conosco e pelas reflexões importantes que nos trouxestes com palavras tão amorosas e seguras. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que continue te abençoando e abençoando a tua tarefa na evangelização das famílias. Vamos agora ao momento de oração e para este convidamos a todos para silenciar, para serenar os pensamentos e erguer até Deus os pensamentos, sabendo que a oração é recurso valoroso para estabelecermos sintonia com Ele, que é nosso Pai Criador. Fazer sintonia com os benfeitores amigos que estão sempre dispostos a nos auxiliar. E sintonia também conosco mesmos. E desta forma, se nos facilita a meditação, podemos cerrar os nossos olhos, mas de forma especial busquemos Jesus, busquemos senti-lo e a partir da presença dele dizer a Deus da nossa gratidão pela vida. Pai amoroso, rogamos que a tua bênção se estenda sobre todos nós, sobre as nossas famílias, sobre todo o nosso planeta, rogando pela paz, pela harmonia dos povos, e de forma especial que a tua benevolência se estenda sobre as famílias que nesse momento passam por privações, por sofrimentos. Que a tua misericórdia e o teu amparo esteja com todos. Jesus, nosso Mestre querido, também a Ti agradecemos e rogamos a Tua presença conosco, nos abençoando, abençoando a nossa semana, nos encorajando, nos dando reforço da nossa fé para seguirmos a nossa caminhada, auxiliando a todos que se encontram conosco nesta jornada. Aos queridos irmãos que estiveram conosco nesse momento de reflexão e de oração, agradecemos a companhia e desejamos muita paz. Lembrando ainda que após este horário, na sequência, os irmãos que desejarem conversar, os números do atendimento fraterno estão no cartãozinho na nossa página. Sempre terá um irmão disposto a ouvi-los através do atendimento fraterno. Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.